Alô, alô! Mais uma vez estamos aqui e o assunto de hoje vai ser a respeito das preocupações com as crianças, a preocupação com os filhos. Talvez a maior preocupação dos pais é se os filhos estão saudáveis, se eles estão bem, se está tudo certo. Mas também uma outra grande preocupação dos pais, dos educadores, dos avós é se o filho é normal. Meu filho é normal ou não? Existem alguns aspectos que podem demonstrar que meu filho tem algum atraso, seja ele mental ou seja ele físico? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de você continuar esse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, é muito importante para que mais pessoas assistam. Então já curte o vídeo aqui e faça sua inscrição ativando o sininho. Depois da vinheta vem mais assunto, bora lá! Eu vou falar com vocês sobre alguns aspectos que são muito importantes e visíveis em relação à identificação de atraso no desenvolvimento das crianças. O primeiro atraso é o atraso ou dificuldade na habilidade de linguagem e compreensão da fala da criança. Com quantos anos a criança precisa falar? A criança já precisa começar a balbuciar lá atrás. Lá atrás a criança, com alguns meses de idade, a criança já começa a balbuciar, já começa a depois identificar palavras papá, mamã, dadá, água. E aí a criança vai desenvolvendo a sua fala, vai desenvolvendo ali a comunicação. Se a criança não chegou nessas fases, chegou lá com 2 anos, a criança não fala, não é porque a criança é mais preguiçosa, ela tem dificuldade para falar, ela é preguiçosa para falar. Não, ela está com algum tipo de atraso. Não é porque a criança é preguiçosa. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, vou deixar aqui em cima o link para você assistir vídeos a respeito desse assunto, que eu já falei sobre isso. Segundo aspecto, dificuldade de desempenhar ações básicas, como se vestir, tirar a roupa, colocar um calçado, lavar o rosto, pentear os cabelos. São atividades que, quando a criança já é bem pequenininha, ela já deve ter condições de fazer. Às vezes, pelos pais terem muita pressa, não é observado esse aspecto no sentido de trazer independência para a criança. Mas se a criança não consegue fazer isso, a gente deve ligar aí a anteninha e observar. Ele não coloca porque eu nunca ensinei, ou ele tem dificuldade motora realmente em executar a função, ou então ele está com dificuldade de compreender aquilo que eu estou pedindo. Coloque o braço nesse buraquinho. Será que ele entendeu tudo isso que você falou? Ele está com dificuldade de processar todas as informações que você está falando? Isso é muito importante e é muito sério, porque mais pra frente traz outras consequências e aí a bola fica gigante e precisa de intervenção sim. Dificuldade de coordenação motora ampla. Essa coordenação se refere a quê? Correr, pular, dançar, rodopiar, são responsáveis pelos grandes músculos que nós temos aí ao longo do nosso corpo inteiro. Se a criança está com dificuldade de correr, ela não pula de um pé só, ela não está correndo, tem alguma coisa que está em atraso. É importante investigar, verificar, identificar e intervir. Quando? Quando tiver um diagnóstico? Não. É quando identificar um atraso, a criança deve ser encaminhada para intervenção e estimulação. Não é para depois de um diagnóstico. Dificuldade na coordenação motora fina. A criança não consegue fazer pinça, não consegue pegar grãozinhos em cima da mesa, ela tá com dificuldade nessa questão motora, que são os músculos menores, que são responsáveis por esse movimento. A criança não tá conseguindo pegar os grãozinhos, brincar de comidinha, transferir um pouquinho de punhadinho para um outro recipiente. Aí assim a gente pode colocar o pulga atrás da orelha novamente. Tem alguma coisa que não está caminhando bem, a criança precisa sim de um cuidado maior, uma atenção especial em relação a isso. Dificuldade na interação social. A criança se mostra arredia, ela não quer muito contato com interação social que não seja daquele círculo familiar ou do círculo de pessoas onde ela está acostumada a ser inserida. Se a criança sempre apresenta essa distância, não quero, não gosto, isso é ruim, isso daí não é normal. É importante que a criança seja nesse meio e que a criança se adapte a situações novas ao qual ela está sendo exposta. Por quê? Porque se a criança não apresenta interação social nesses meios, o esperado é que a criança se adapte às situações, se adapte ao desconforto momentâneo, mas que depois vai virar algo que ela vai se adaptar ao ambiente. Não é comum que a criança fique sempre numa posição arredia em relação à exposição social e pessoas estranhas. Observação super importante. É preciso analisar cada caso
como algo único e específico. Analisar, por exemplo, se a família tem uma questão mais restritiva socialmente, no sentido de realmente todos da família são mais daquele jeito, ou o pai é mais tímido, ou a mãe é mais tímida, e a criança tem essa característica de ser tímido. Ser tímido é diferente de não ter interação social. Então, são causas diferentes. A timidez me impede de ser mais simpático, de ser mais de uma maneira como eu gostaria de me expressar, diferente do que eu não interajo socialmente porque eu simplesmente não gosto de estar no meio de pessoas, eu simplesmente me causa repulsa. São duas coisas diferentes, percebe? Então isso precisa ser analisado, precisa ser conversado com a família, para então se identificar se realmente há um atraso no desenvolvimento ou simplesmente por uma característica pessoal da criança, que às vezes vai precisar ser trabalhado para a criança poder se soltar, expressar e vivenciar aí sua vida de uma forma mais livre, não é verdade? Agora tem algo muito importante, tem alguns fatores que vão influenciar o atraso no desenvolvimento das crianças. Esse atraso, ele pode ser por N motivos, por motivos tanto conhecidos como desconhecidos, mas a maioria deles vai ser por razões conhecidas. Então, algumas razões já conhecidas pela medicina são quais fatores? Complicação durante o nascimento, bebês prematuros, condição genética, síndromes que causam distúrbios no comportamento, distúrbios cognitivos e distúrbios neuropsicomotores, dificuldades com audição, entre outras. São inúmeras possibilidades que podem colaborar para o atraso do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento como um todo. Agora, algo muito importante. Você identificou um atraso em qualquer criança, seja o seu aluno, seja o seu filho, seja uma criança aí do seu convívio familiar, social, o que é importante? Ser encaminhado para investigação, para um possível tratamento. Nem sempre, às vezes, vai ser alguma coisa muito séria, mas às vezes são hábitos que a família precisa adquirir para que a criança comece a se desenvolver de forma mais adequada. Ou então, realmente existe um problema que precisa de intervenção, mas que com a intervenção correta e de forma precoce, ou seja, ontem, esse problema não vai evoluir, não vai ficar maior. É igual quando a gente tem uma feridinha. Quando a gente tem uma ferida e a gente não trata, a ferida vai expandindo, vai atingindo mais áreas do nosso corpo. Se eu tenho uma ferida aqui na minha pele e a ferida não for tratada, ela vai alcançando uma amplitude maior. E aí, isso vai afetar não só a parte externa, mas profundamente também. É assim com o nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente identifica um atraso, esse atraso não vai se permanecer somente naquilo que nós identificamos. Ele vai se ampliar e vai criar uma magnitude de coisas que quando a gente vai ver, tem um monte de coisa para intervir que poderia ser tratada lá atrás. Em geral, a gente pode dar uma atenção mais especial às crianças que passaram por partos que foram traumáticos ou então por crianças que nasceram prematuramente. As crianças não nasceram prontinhas como as outras crianças que nasceram dentro do esperado. Então é importante dar uma atenção especial e sim estimular. Os bebês prematuros, o que o próprio nome já diz? Nasceram antes do tempo. Se nasceram antes do tempo, a gente precisa ficar atento se eles não vão expor sinais do corpinho deles de que alguma coisa ou está faltando ou está em excesso. Então é sempre importante nós estarmos atentos às etapas do desenvolvimento. Quais são os marcos do desenvolvimento? Eu vou deixar aqui outros links de vídeos para vocês assistirem que são importantes e que falam sobre esses marcos. Vou deixar algo claro aqui. As crianças sim têm um desenvolvimento de si mesma, tem a questão de personalidade, mas nada vai fugir daquilo que é o esperado. Se a criança não completou aquilo que ela precisava dentro da idade que se espera que a criança, por exemplo, fique sentada sozinha, na idade que se esperava que ficasse, ou ela não falou na idade esperada que falasse, que começou a soltar as primeiras palavrinhas ou balbuciar, é lá atrás, tá vendo? É lá atrás que a gente começa. Então, se a criança vai chegar com 5 anos, a criança ainda não fala, e fala só mamãe, pai, tem coisa errada. Não é porque a criança tem preguiça, é que a criança não sabe. Ela precisa criar novas conexões ali no cérebro dela, habilidades que os profissionais vão orientar para que sim, a criança fale, para que a criança comece a desenvolver e comece assim a estimular com mais intensidade a necessidade que a criança apresenta. Então, vamos procurar estar atentos aos sinais que os pequenos mostram, aos sinais às vezes que os grandes mostram, mas que
se envolveu tanto com algo que ficou rotineiro, a dificuldade de repente da criança na escola, que não se atentou para o fato de que a criança realmente tem dificuldade, não porque ela quer, mas porque ela não consegue e precisa de ajuda. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Passe esse vídeo mais pra frente, compartilha com seus amigos, com seus colegas, comenta aqui embaixo o que você achou, qual que é a sua experiência com tudo isso. Um beijo, fui!